Enquanto eu faço a minha caminhada diária, eu quero falar um assunto nesse vídeo relacionado ao despertar da consciência. Um assunto que eu vejo poucas pessoas falarem a respeito, que é sobre o que eu considero o despertar real e não fantasias relacionadas ao despertar. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre amor incondicional, paz interior, perfeição, atingir um estado de perfeição, da vida perfeita e paz absoluta com a iluminação, através do processo de despertar. Mas o despertar pelo qual eu passei foi bem diferente. E tenho passado. Aqui eu quero contar reflexões, coisas que eu compreendi através da minha própria experiência. Então não são necessariamente verdades absolutas, mas simplesmente aquilo que eu compreendi, aquilo que eu vivi e que pode se similar, ressoar com outras pessoas. Para mim o despertar é algo extremamente difícil, muito difícil. Eu acho que permanecer encarnado, permanecer no mundo simplesmente sendo humano, sem despertar, permanecer adormecido é muito mais fácil do que despertar e continuar aqui. Então não é um vídeo sobre desabafo, mas sim para passar, compartilhar as minhas reflexões sobre isso. Então o que eu vejo que muito pouco se fala a respeito do despertar é sobre o quão difícil esse processo é. É praticamente como morrer em vida e renascer. Essa é a sensação. Eu tenho a sensação de que eu tive muitas encarnações em uma só. E uma das coisas que torna o despertar tão difícil é o que eu vou chamar aqui de luto. Os lutos do despertar. Porque no despertar a gente vai perdendo tantas coisas. A gente vai perdendo crenças, a gente perde certezas, identidades, até mesmo pessoas que às vezes a gente tinha muito convívio, simplesmente somem, se afastam, ou a gente se afasta delas. Enfim, são muitas perdas, sonhos, objetivos, pelo menos o aspecto humano que há em nós reconhece tudo isso como perdas. Podem ser simplesmente transformações, processos de deixar ir aquilo que não ressoa mais, que não serve mais para aquele nível de consciência. Mas o eu humano, o aspecto humano, sente como se fossem perdas, porque dói bastante. E aí vem o luto. Como diz a psicanálise, o luto é uma reação a uma perda de algo ou alguém em que a gente investe a nossa energia. A gente investe nosso sentimento, emoção, nosso afeto, tempo, aquilo que a gente está apegado. E porque a gente estava investido naquilo, quando a gente perde isso, dói bastante. E às vezes leva um tempo para reconhecer o luto, reconhecer a perda e aceitar. E quando a gente não faz isso, a gente acaba gerando sofrimento desnecessário. Quando a gente não quer se desapegar daquilo que já foi. Existe uma crença de que o despertar ou a iluminação vai nos proporcionar uma vida perfeita,
quando eu atingir a iluminação, tudo vai ser perfeito, a dor vai sumir, eu vou ter paz interior absoluta. Mas na verdade o que acontece durante o processo de despertar é o contrário, são perdas constantes, são lutos constantes, dores constantes que a gente vai vivendo. Não necessariamente precisa ser tão difícil, mas até que a gente compreenda algumas coisas, acaba sendo difícil. Até que a gente compreenda o que está acontecendo e pare de resistir ao processo, é difícil. Então a gente perde certezas, garantias, crenças, identidades. A gente perde o chão mesmo. E cada uma dessas perdas gera um luto. Como exemplo, tem a perda das identidades, aquilo com que a gente se identifica, aquilo que a gente acredita que a gente é. Por exemplo, quando uma pessoa que era toda certinha, responsável, estudiosa, parecia ter toda a vida planejada. Eu vou fazer esse curso, e eu vou me formar, e eu vou ter uma carreira de sucesso, e minha vida vai ser assim, eu vou ganhar tanto. E essa pessoa tem toda uma imagem de si mesma, toda pronta. Ela acredita que ela é aquilo ali. E a vida dela é o que está no script que ela montou. E aí, de repente, chega o despertar. Tudo começa a perder o sentido. A pessoa começa a se sentir caótica, desequilibrada. As notas na faculdade caem, ela já não é tão estudiosa mais, não parece ser tão responsável mais, não parece se identificar mais com aquilo que ela projetou, os sonhos, os objetivos, parece não fazer mais sentido, não ressoam mais. Isso gera uma desestabilização muito grande, apavorante, porque por um período de tempo a pessoa fica se perguntando quem sou eu, afinal de contas. Se eu não sou essa identidade com que eu me identificava, então quem sou eu? O que eu vou fazer da vida se eu não me identifico com nada, se nada faz sentido para mim? Então é um luto que gera um vazio muito grande. Tem também a perda de crenças, religiões, quando a gente está muito identificado com uma religião, com uma crença, com a ideia de um salvador, e a gente se apoia a isso, a vida toda está apoiada nisso, e de repente isso cai no despertar. E gera até uma sensação de, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser de mim, o que vai ser da minha alma sem isso? Tamanha era a identificação com essas crenças, com a necessidade de um salvador, de algo de uma garantia, né? É um amparo, essa ideia de ter um salvador, de algo que vai me salvar, me redimir, dá uma sensação de segurança, de amparo diante das incertezas da vida, da incerteza da nossa existência nesse universo. Então perder isso é muito doloroso. É por isso que eu chamo tudo isso de luta, porque realmente é como se uma parte de nós tivesse morrido. Uma das verdades mais difíceis de aceitar no despertar é que cada alma é responsável por si mesma, pela sua própria existência. Porém, isso é libertador, porque ao aceitar isso e tomar responsabilidade por si mesmo como alma, não simplesmente como ser humano, mas assumir que você, como alma, é responsável pela sua existência, te liberta, porque enquanto você delega a sua existência a algo externo, você está preso, você não é livre de fato. Então,
Os lutos, na verdade, são formas de nos libertar de prisões que nós mesmos criamos, que nós mesmos nos colocamos. Então, o que pareciam ser perdas, na verdade, são formas de nos ganhar de volta. São formas de ganhar a nossa soberania de volta, reivindicar a nossa soberania, a nossa liberdade como alma. No despertar, a gente vai perdendo, inclusive, os sentidos que a gente coloca na vida, os objetivos que a gente cria nos nossos sonhos. É como se, até então, para que a vida valesse a pena ser vivida, para que a existência valesse a pena, eram necessárias condições. A gente cria condições, que são esses sentidos. E no despertar, o desafio é perceber que, na verdade, a existência não precisa de condição alguma. Para que a vida vale a pena ser vivida, não é preciso condição alguma. Isso são coisas do nosso ego. E é por isso que a gente tem que passar por esse processo de perder todo o sentido, de se dar conta que no final das contas a gente pode simplesmente existir. Existe uma alegria na alma de simplesmente existir, uma satisfação em simplesmente existir. Isso não significa que depois de passar desse processo a gente não possa criar novos objetivos e sonhos e paixões na vida encarnada aqui na Terra. Mas quando a gente se desapega de tudo isso, passa por esse luto e aceita, depois a gente percebe que é possível criar novos sentidos, mas sem se identificar a eles, sem ficar apegado. Porque isso é muito mais libertador, muito mais leve. Você vive algo, vive uma paixão na vida, mas sem estar 100% identificado com aquilo. Você não está preso àquilo. E, portanto, você pode o tempo todo escolher coisas novas, escolher novos sentidos, escolher novas experiências. Isso é liberdade, é soberania. Para mim, o maior luto que eu vivi até aqui, nesse processo, foi o de que eu ainda estava colocando as minhas fichas no que eu acreditava ser iluminação. Eu ainda estava colocando na iluminação o papel de me resgatar de um sofrimento, principalmente do tormento psíquico, mental. Ainda havia uma expectativa de que a iluminação criasse uma vida perfeita, totalmente perfeita, tudo corre bem, tudo ocorre como planejado. E foi muito difícil enxergar isso, enxergar que o meu ego ainda estava tentando negociar com a minha alma, negociar com esse processo, negociar com a iluminação. E foi um luto muito difícil de passar, de ter que reconhecer que isso foi uma fantasia, uma forma de fugir da realidade, uma fantasia de resgate, de que algo externo, é sempre assim, uma projeção de que algo externo vai me resgatar, vai me salvar. E nesse caso era a iluminação. E aí eu tive que entender que, na verdade, a iluminação se trata muito de estar consciente de si, estar consciente das escolhas que nós fazemos o tempo todo, sem nem perceber.
agir com responsabilidade por si mesmo, pela própria energia. É muito mais sobre maturidade psíquica do que sobre viver fantasias. E na verdade, uma vez que você aceita tudo isso e reconhece a sua responsabilidade sobre sua existência, aí sim as coisas podem começar a fluir de uma forma diferente. Mas nunca é igual ao que o ego projeta, o que o ego idealiza. São muitas idealizações, então a gente cria muitas idealizações ao redor de todas essas coisas. Então, quanto mais idealizações e expectativas, mais lutos a gente vai passando. Mas uma vez que esse luto é aceito e reconhecido, aí surge uma nova visão de tudo isso, de que não era necessário um resgate, o que era necessário era maturidade e responsabilidade pela própria existência. Assumir o seu poder pessoal, energético. Eu comando minha energia. É sobre ter maturidade de lidar com a sua própria energia. E de não ficar esperando mais sempre algo externo a si. Algo que vai te salvar, que vai fazer por você. Então, passar por esses lutos é algo natural, faz parte do processo. Porém, quando a gente resiste a eles, resiste a aceitá-los e reconhecê-los, isso gera muito sofrimento desnecessário. Porque no luto é como se a gente fixasse a nossa energia naquilo que foi perdido. Enquanto essa energia não é liberada, enquanto a gente não se desapega do que se perdeu, essa energia fica ali estagnada. Então isso dá uma sensação de cansaço psíquico e às vezes até cansaço físico, sintomas passam para o corpo, a gente fica drenado. É como se enquanto a gente não elaborasse o luto, enquanto a gente não elabora o luto, a gente não pode continuar a vida, seguir. Olhando assim, parece que, falando assim, parece que o despertar não é muito promissor, né? Não parece algo muito bom. E a verdade é que, para o aspecto humano, realmente, a princípio, não é. É muito difícil mesmo. Seria muito mais fácil continuar vivendo a vida humana como é e sem despertar. Mas a verdade é que o despertar é libertador. Muitas vezes a gente está preso, a gente está preso a tantas coisas que a gente não se dá nem conta do nível de aprisionamento. Presos a crenças, a identidades, a objetivos, a condições que a gente cria. Então o despertar ele vai tirando tudo isso, tirando tudo, até que não reste mais nada, até que reste simplesmente você, a sua essência, a sua alma. É como se a gente tivesse que se esvaziar de tudo para permitir quem nós somos, a nossa alma, emergir, vir à tona. Uma vez que a gente deixa tudo isso ir embora, que a gente se desapega de tudo isso que já não serve mais para essa nova fase, esse novo estado de consciência, a alma, tudo que a gente é, nossa alma,
que eu chamo de alma, né? A nossa totalidade de quem nós somos, ela pode vir à tona. E a gente pode finalmente ser o todo que nós somos e não mais uma identidade limitada e não mais aquilo que nós nos limitamos a ser. Talvez o conteúdo desse vídeo tenha sido um pouco denso, são muitas informações, mas eu espero poder fazer outros vídeos a esse respeito e falar de outras dificuldades relacionadas ao despertar, como a integração, o processo de integração, que é se tornar um consigo mesmo de novo, se tornar inteiro de novo. Até o próximo vídeo.